pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecido nervoso. O tecido nervoso está dentro do conteúdo de histologia animal. Eu coloquei aí um vídeo falando sobre todos os outros tecidos, né, por cima assim. Então se você perdeu esse vídeo, clica aqui no link aqui em cima que você pode assistir esse vídeo que fala um pouquinho sobre cada um dos tecidos dentro da área de histologia animal, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre tecido nervoso, certo? Mas antes da gente começar, vou lembrar você de não esquecer de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e, se possível, compartilhe os nossos vídeos, porque assim vocês ajudam a gente a produzir cada vez mais vídeos, tá bom? Qualquer dúvida também deixa no comentário, tá? Vamos lá, falar um pouquinho sobre tecido nervoso. Claro que quando a gente fala sobre tecido nervoso, a gente sabe que a função principal é o comando do corpo, né? Então, ele comanda o corpo através da recepção e do processamento de informações, certo? Então, ele é responsável por receber informações. Tanto do meio interno, ou seja, dentro mesmo do nosso corpo, ou informações do meio externo, certo? E aí ele pode processar e enviar respostas. Mas, como isso funciona, né? É claro que ele sempre está associado às glândulas também, que auxiliam muito nessa recepção de informações e no envio das respostas também, tá? Mas como funciona esse tecido, né? O tecido nervoso, ele possui pouca substância intracelular, tá? E ele tem aí como principal célula os neurônios, que é esse daqui que vocês estão vendo. Esse neurônio, ele é responsável aí pela transmissão do impulso nervoso. Então eu vou falar um pouquinho sobre o neurônio, tá? E as suas partes. Vou começar falando aqui das pontinhas, né? Então essas pontinhas aqui, tanto essa quanto essas daqui, elas são chamadas de dendritos. Esses dendritos são responsáveis pela conexão de um neurônio com o outro, né? Então eles são prolongamentos que existem aí sempre nas extremidades, fazendo com que as células possam se ligar uma à outra, ou seja, o neurônio se ligar uma à outra. Essa ligação dos dendritos, então do dendrito de um corpo celular, do dendrito de um neurônio com outro neurônio, é sempre feita através desses dendritos. Essa conexão, ela é chamada de sinapse. Essa sinapse, ela ocorre através de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são substâncias químicas que são liberadas para que ocorra então essa conexão entre um neurônio e outro, tá? Nós temos também no neurônio o que a gente chama de corpo celular. É onde as informações são processadas, é onde fica o núcleo da célula. Nós temos aí uma estrutura chamada, que é esse prolongamento aqui, que vai aqui no meio, né, dessa parte laranja. Esse prolongamento, ele começa aqui e termina aqui, ó. Ele passa por essa parte aqui, é uma proteção, que a gente já vai falar dela, tá? Então, isso daqui se chama axônio, tá?
O axônio é o que vai encaminhar o impulso nervoso do corpo celular para o dendrito, tá? E nós temos essa estrutura aqui laranja, que ela é chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela vai fazer a proteção do axônio para que esse impulso celular, impulso nervoso, ele consiga passar com mais facilidade, com mais rapidez, sem perder informação. É importante dizer também que o neurônio, a condução do impulso nervoso, ele é uma condução unidirecional, ou seja, sempre vai do corpo celular para o dendrito, lá na porção final, passando pelo axônio. Então, sempre nessa direção, tá? Então, é assim que ocorre essa condução do impulso nervoso. É importante lembrar, né, que essa condução, então, como eu falei, é unidirecional. Sempre vai do corpo celular, passa pelo axônio e vai para o dendrito, para passar para o próximo neurônio através da sinapse, certo? Existem tipos de neurônios e vai depender do que? Da sua função. Olha lá. Aqui nós temos o neurônio que a gente chama neurônio sensorial. Esse neurônio sensorial é o que vai capturar a informação. Ele vai capturar lá o estímulo e aí ele precisa mandar uma resposta. Essa resposta, ela vai se conectar com o neurônio associativo, que tem aí a função, então, de associar o neurônio sensorial com aquele neurônio que vai executar a ação, que é o neurônio motor, tá? Então, esse neurônio, ele executa. Ele vai executar a ação, né? É claro que vale lembrar que nós temos aí, dentro desse conteúdo, né, de tecido nervoso, nós temos o que a gente chama de arco reflexo. O arco reflexo é apenas como a gente chama é um reflexo, né, que a pessoa tem para que tenha uma resposta rápida do corpo, uma necessidade aí de sobrevivência, por exemplo, né? Então, é o que nós temos aí na nossa pele, receptores de calor, frio, né? E aí quando um exemplo, né? Quando a gente coloca a mão em algo quente, né, que a gente aproxima a mão desse lugar quente, a gente rapidamente tira, conservando o seu organismo, né, para que ele não ocorra nenhuma queimadura. Então, isso é o que a gente chama de arco reflexo, ou aquilo que vem na nossa direção e a gente consegue desviar, isso também é um arco reflexo, tá? Dentro das células que compõem o tecido nervoso, nós temos algumas outras células também, tá? Como, por exemplo, o astrócito, que ele está relacionado aí com a nutrição, tá? Então, ele faz a nutrição do neurônio. Nós temos a microglia, tá? Essa microglia, ela vai fazer aí também a proteção do sistema nervoso. Nós temos também aí o que a gente chama de oligodendrócitos, que está relacionado com a formação da bainha de mielina. E nós temos também o que a gente chama de célula de Schwann. Essa célula de Schwann, ela vai auxiliar também
a bainha de mielina, tá? Então ela tá associada à bainha. Bom, esse foi o nosso tecido nervoso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima!